Quando o vizinho milionário me encostou no elevador, eu esqueci que ele era o marido da minha amiga. Eu preciso confessar algo que escondi por muito tempo. Algo que destruiu não só minha vida, mas a de quem eu mais amava. E tudo começou naquele condomínio de luxo onde todos acreditavam que eu tinha a vida perfeita. Eu era casada com Marcelo, um empresário conhecido na cidade. Nós morávamos na cobertura, tínhamos carros importados, viagens internacionais e festas que saíam em revistas sociais. As pessoas diziam que eu era uma mulher de sorte. Mas ninguém via o que acontecia quando as portas se fechavam. Marcelo era frio, distante, quase um desconhecido. Ele me dava tudo, menos amor. Para ele, eu era apenas um objeto de status. Eu tentava fingir que estava tudo bem. Sorria nas fotos, cumprimentava as vizinhas, organizava jantares caros. Mas toda noite, eu dormia sozinha. E acordava com um vazio que parecia aumentar a cada dia. Minha única amiga verdadeira naquele lugar era Mariana. Nós nos conhecemos antes de casar, quando ainda vivíamos vidas simples. Ela também tinha casado com um homem rico recentemente, um empresário misterioso chamado Eduardo. Mariana era doce, carinhosa e empática. Ela sempre dizia que eu podia contar tudo para ela. Mas como eu poderia admitir que minha vida perfeita era uma mentira? Um dia, enquanto eu estava me arrumando para buscar um vestido na costureira do condomínio, percebi algo estranho. Eu olhei para o espelho e não reconheci a mulher ali. Uma imagem bonita e elegante, mas vazia por dentro. Desci até o elevador, tentando afastar aqueles pensamentos. Quando as portas abriram, lá estava ele, Eduardo, o vizinho novo, marido da minha melhor amiga. Ele era diferente de todos ali. Tinha um olhar intenso, seguro, que parecia enxergar além das aparências. E pela primeira vez em muito tempo, alguém realmente me olhou. Naquele momento eu não imaginava que aquele simples encontro no elevador seria o início do fim. Que minha vida perfeita estaria prestes a desmoronar, e que eu perderia tudo por causa de um único toque. Assim que entrei no elevador, senti o perfume dele. Era discreto, masculino, marcante. Meu coração acelerou de um jeito que eu não sentia há anos. Tentei manter a postura, mas minhas mãos tremeram levemente. Eduardo sorriu, um sorriso lento, seguro. Dia difícil? Ele perguntou com a voz baixa e envolvente. Eu apenas concordei, tentando evitar contato visual. Mas era impossível ignorar a presença dele. Quando as portas se fecharam, o elevador começou a descer e então, de repente, parou com um tranco. As luzes piscarem e o silêncio tomou conta. Eu senti o ar ficar mais pesado. Parece que vamos ficar presos um tempo, ele disse, se aproximando. Peguei meu celular, mas não havia sinal. Eu tentei rir, nervosa. Ótimo, exatamente o que eu precisava hoje. Ele inclinou a cabeça, observando meu nervosismo com atenção. Você está sempre tão tensa, ele comentou. Parece que carrega o mundo nas costas. Eu respirei fundo. Ninguém nunca tinha dito aquilo para mim. Ele deu um passo à frente. Eu recuei instintivamente até minhas costas encostarem na parede do elevador. O espaço era pequeno, e ele dominava o ambiente com facilidade. Meu coração martelava no peito. Você merece ser desejada, ele sussurrou, colocando uma mão ao lado da minha cabeça, prendendo-me ali. O calor do corpo dele era quase sufocante. Eu devia ter pedido para ele se afastar. Devia ter lembrado de Mariana. Mas eu não consegui. Quando ele encostou seu corpo no meu, tudo dentro de mim desabou. O toque dele despertou uma parte de mim que eu pensei que tivesse morrido. O desejo tomou conta do meu corpo antes que a razão pudesse reagir. Ele segurou meu rosto com delicadeza inesperada, e seus lábios tocaram os meus com intensidade. Foi rápido, urgente e proibido. Um choque elétrico percorreu meu corpo. Eu correspondi sem pensar, como se estivesse faminta por aquilo. E então, como se o destino tivesse feito de propósito, o elevador voltou a funcionar. As luzes estabilizaram, e as portas se abriram. Nós nos afastamos imediatamente, respirando fundo, fingindo controle. Mas naquele instante, eu sabia, nada seria como antes. Quando saímos do elevador, caminhamos em direções opostas sem dizer uma palavra. Mas cada passo parecia ecoar aquele toque proibido. Eu sentia minha pele queimando, meu coração acelerado, minha mente em caos. Passei o resto do dia tentando me convencer de que aquilo tinha sido um erro, um momento isolado. À noite, durante o jantar, Marcelo falou sobre uma viagem de negócios que faria por 2 semanas. Ele não olhou nos meus olhos uma única vez. A única coisa que ele me perguntou foi se eu tinha pago o decorador. Ali percebi o tamanho do abismo que havia entre nós. No dia seguinte, desci para a academia do condomínio. Eu nunca ia naquele horário, mas algo me impulsionou. Quando entrei, ele estava lá treinando. Nossos olhares se encontraram no espelho.
Ele sorriu de um jeito discreto, mas cheio de significado. Meu corpo reagiu instantaneamente. Era como se nós dois estivéssemos presos em um segredo silencioso e irresistível. E pela primeira vez eu me senti desejada. Depois do treino, quando fui pegar água, ele se aproximou por trás. Você fugiu de mim ontem, ele disse, com a voz baixa. Eu senti um arrepio percorrer minha coluna. Foi um erro, respondi, mas minha voz tremia. Ele se inclinou, seus lábios quase tocando meu ouvido. Então por que você está aqui agora? A pergunta me atingiu como um golpe. Eu não tinha resposta. Ele pegou minha mão e me levou até a área da sauna desativada, um espaço que quase ninguém usava. O silêncio ali parecia cúmplice. Antes que eu pudesse reagir, ele me puxou para perto e me beijou novamente. Dessa vez, eu não resisti nem por um segundo. A intensidade daquele momento fez tudo desaparecer. Marcelo, Mariana, culpa, consequências. Só existia o desejo, e ele. Quando nos separamos, eu estava ofegante, quase sem forças. Isso não pode continuar, tentei dizer. Ele passou o dedo pelos meus lábios, sorrindo. Você sabe que vai voltar. E o pior é que eu sabia também. Eu já estava perdida. A partir daquele dia, tudo mudou. Olhares nos corredores, mensagens curtas, encontros rápidos e arriscados. O condomínio de luxo se tornou nosso labirinto secreto. E cada vez que eu cedia, minha culpa crescia, mas o desejo também. No fim daquela semana, Mariana bateu na minha porta sem avisar. Ela entrou sorrindo, com uma garrafa de vinho na mão, dizendo que sentia minha falta. Meu coração disparou. A última pessoa que eu queria ver naquele momento era ela. Sentamos na varanda, e eu fazia de tudo para manter a naturalidade. Mas cada vez que ela mencionava o marido, meu estômago se revirava. Quando ela disse ele anda tão distante ultimamente, eu quase derramei meu vinho. A culpa começava a pesar de um jeito sufocante. Você está diferente, Mariana comentou, me observando com atenção. Diferente como? Tentei rir. Não sei, mais viva. Mais, iluminada. Eu engoli seco. Se ela soubesse o motivo. Enquanto conversávamos, meu celular vibrou. Uma mensagem dele. Sauna 20 minutos. O sangue sumiu do meu rosto. Mariana percebeu instantaneamente a mudança. Quem é? Ela perguntou, inclinando-se para ver a tela. Eu virei o celular rápido demais, quase derrubando. Ou ninguém. Só spam, respondi apressada. O olhar dela se estreitou. Posso ver? Ela insistiu, estendendo a mão. Naquele momento, senti o desespero bater. Eu estava prestes a ser descoberta, ali, na minha própria casa. Mariana, pelo amor de Deus, você está paranoica, falei, tentando manter a compostura. Ela riu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Sabe, às vezes eu acho que o Eduardo está me traindo, ela disse, de repente. Meu coração quase parou. O porquê você acha isso? Perguntei, tentando soar casual. É intuição, ela respondeu, bebendo um gole. Ele anda estranho, sumido, e eu sinto que tem alguém. A cada palavra, minha culpa se transformava em um peso insuportável. Eu queria gritar, confessar, fugir. Se eu descobrir quem é essa mulher. Ela continuou, com um brilho perigoso nos olhos, eu acabo com a vida dela. O mundo pareceu girar. Eu não conseguia respirar. A mulher era eu. Quando ela finalmente foi embora, minhas mãos tremiam. Abri a mensagem dele novamente. Sauna 20 minutos. E mesmo com tudo aquilo, com ameaça, culpa e medo, eu respondi sim. O elevador estava vazio quando entrei, coração acelerado, corpo inteiro em alerta. O perfume dele ainda parecia impregnado no ar, como se me chamasse. As portas começaram a fechar, e no último segundo, uma mão segurou. Era ele. Terno impecável, cabelo levemente molhado, olhar intenso. Achei que você tinha desistido, disse, com um sorriso torto. Eu senti minhas pernas fraquejarem. Quando as portas se fecharam, ele se aproximou devagar. Sabe que isso é loucura, né? E murmurei. Justamente por isso é irresistível. Ele respondeu, encostando-se atrás de mim. Minha respiração falhou. O elevador parou no andar da sauna. Saímos rapidamente tentando manter distância. Mas bastou virar o corredor para que ele me puxasse pela cintura, me encostando na parede de madeira. Pensei em você o dia inteiro, sussurrou. Antes que eu pudesse responder, ouvimos passos. Ele se afastou imediatamente como se nada tivesse acontecido. Um casal de idosos virou o corredor, cumprimentando educadamente. Eu senti meu rosto pegar fogo. Entramos na sauna, que estava quase vazia, apenas com uma toalha deixada em um banco. O vapor quente tornou tudo mais íntimo, abafado, proibido. Ele se aproximou novamente, segurando meu rosto. Você não faz ideia do quanto eu te quero. E então, a porta da sauna se abriu com força. Amor, você está aqui?
Uma voz feminina chamou. Meu sangue gelou. Era Mariana. Ele deu um passo para trás tão rápido que quase tropeçou. Eu fiquei imóvel, presa entre o banco e o pânico. Mariana. Ele respondeu, tentando soar natural. O porteiro disse que você subiu. Ela continuou entrando alguns passos. O vapor dificultava a visão. Ela não me enxergava direito, ainda. Quem mais está aí? Ela perguntou, desconfiada. Cada segundo parecia uma eternidade. Se ela desse mais 2 passos, tudo acabaria. De repente, um funcionário apareceu na porta. Senhora, a área feminina está fechada para manutenção, disse. Mariana suspirou irritada. Depois conversamos, respondeu, saindo. Quando a porta fechou, minhas pernas finalmente cederam. Eu ainda estava tentando recuperar o fôlego quando ele se aproximou de mim novamente, agora com um semblante completamente diferente. O sorriso desapareceu. Os olhos estavam cheios de medo. Nós precisamos tomar cuidado, ele disse, quase num sussurro. Eu quis rir da ironia. Cuidado? Depois de tudo o que acabará de acontecer? Mas a expressão dele era séria demais para qualquer comentário. Mariana está desconfiada, ele continuou. Ela nunca sobe sem avisar. Meu coração disparou mais uma vez, não por desejo, mas por pânico. E se ela tivesse me visto? Perguntei, tremendo. Ele suspirou fundo. Aí teria acabado. Para nós dois. As palavras ecoaram como um golpe. Ficamos alguns segundos em silêncio, ouvindo apenas o som abafado do vapor. Meu pensamento corria desenfreadamente. O que eu estava fazendo? Como tinha deixado isso chegar tão longe? Quando saímos da sauna, ele foi primeiro, olhando para os lados como se fosse um criminoso fugindo. Eu esperei alguns segundos antes de seguir, tentando parecer casual. Mas meu corpo inteiro denunciava minha culpa. Assim que virei o corredor, senti o mundo parar. Mariana estava parada ali, encostada na parede, me encarando. O choque me fez perder o ar por um instante. Ela sorriu, aquele sorriso educado, mas com os olhos frios demais. Você mora aqui, né? Já te vi algumas vezes, disse, com voz doce demais. Eu apenas assenti. Você desceu do elevador com o meu marido? Ela perguntou, inocente. Minha garganta fechou. Eu tentei lembrar de cada movimento, cada segundo. Será que ela tinha visto? Antes que eu respondesse, ele apareceu atrás dela. Mariana, amor, vamos. Disse, pegando-a pela cintura. Ela não tirou os olhos de mim. Claro, respondeu, ainda sorrindo. Eles se afastaram, e eu achei que tinha escapado. Mas quando ela virou o rosto pela última vez, percebi. Ela sabia. Talvez não tudo, mas algo. Corri para o meu apartamento e fechei a porta com força. Minhas mãos tremiam descontroladamente. O desejo intenso que me consumia minutos antes agora se transformava em medo puro. Joguei-me no sofá, tentando respirar. Mas então meu celular vibrou. Uma mensagem desconhecida. Quando abri, senti meu sangue gelar. Era uma foto. Eu no corredor da sauna, sendo puxada por ele pela cintura. O ângulo era perfeito. Não era alguém passando. Era alguém observando. Logo abaixo, uma frase curta. Bonito esconderijos vocês escolheram. Meu estômago virou. Quem tinha enviado aquilo? Mariana? Algum vizinho? O porteiro? Eu tentei ligar para ele imediatamente, mas ele não atendeu. Mais uma mensagem chegou. Isso não vai acabar bem para você. Meu coração parecia querer sair pela boca. Levantei no impulso e fui até a janela. O condomínio lá embaixo parecia tão calmo. Pessoas caminhando, crianças brincando, piscinas iluminadas. Como se nada estivesse acontecendo. Mas em algum lugar ali, alguém estava nos vigiando. Alguém sabia. E estava disposto a destruir tudo. Sentei de novo, tentando pensar racionalmente. Eu precisava de provas, de entender quem estava por trás. Mas antes que pudesse formular um plano, ouvi uma batida na porta. 3 toques secos. Firmes. Como de alguém que não estava com pressa nem nervoso. Levantei devagar, com o coração disparado. Quando olhei pelo olho mágico, quase gritei. Meu coração batia tão forte que atravessava o peito. Os 3 toques ainda ecoavam na porta como se o ar vibrasse com eles. Por um segundo, pensei em fingir que não estava em casa. Mas quem quer que estivesse ali, sabia. Quando olhei pelo olho mágico, minhas pernas quase cederam. Era o porteiro, mas não com o uniforme habitual. Ele vestia roupas casuais, expressão séria demais para uma simples visita. Abri a porta apenas uma fresta. Pois não? Minha voz saiu trêmula, frágil. Ele me encarou longamente como quem avalia uma presa. Precisamos conversar, Dona Helena. A maneira como ele disse meu nome fez minha pele arrepiar. Não era um pedido. Era uma ordem velada. Eu hesitei, mas ele empurrou a porta gentilmente entrando um passo.
Recebi algo na portaria, continuou. Achei que deveria te mostrar pessoalmente. Ele puxou o celular do bolso e virou a tela para mim. Outra foto. Eu e ele no elevador, corpo colado ao meu, minha expressão entregue. A imagem era clara, nítida, impossível de negar. Confira, alguém estava nos seguindo desde antes. Isso chegou junto com dinheiro, ele disse baixo. Muito dinheiro. Meu estômago revirou. Alguém estava pagando para vigiar. O que você quer? Perguntei, tentando manter a dignidade. Ele deu um sorriso torto. É isso que você não entendeu, eu não quero nada. E quem quer, está lá em cima. Meu corpo gelou. Lá em cima. O andar do vizinho milionário. O andar de Mariana. A senhora está brincando com gente perigosa, ele continuou. Pessoas que não aceitam ser traídas. A palavra traídas caiu como uma sentença. Antes que eu pudesse responder, ouvimos passos no corredor. Passos firmes, apressados, decididos. O porteiro arregalou os olhos, como se tivesse ido longe demais, e recuou. Não abra para ninguém, ele sussurrou, desaparecendo pelo elevador de serviço. Fiquei parada, paralisada, sentindo o terror escorrer por dentro de mim. Os passos pararam bem na minha porta. Eu nem respirava. Uma sombra se projetou por baixo da fresta. Alguém estava parado ali. Helena, eu sei que você está aí. Abre. A voz dele. Do vizinho. Baixa, controlada, porém carregada de tensão. Minha mente girava. Por que ele vinha até mim agora? Por que não atendeu minhas ligações? Será que ele sabia das fotos? Precisamos conversar, insistiu. É sério. Eu finalmente abri a porta, mesmo sabendo que era um erro. Ele entrou rápido, fechando atrás de si. Estava diferente. Olhar duro, mandíbula tensa, respiração pesada. Mariana encontrou algo. Senti o chão sumir sob meus pés. O que exatamente? E consegui perguntar. Ele passou as mãos pelos cabelos, desesperado. Uma chave. Uma chave que não deveria existir. Eu franzi o senho, confusa. Que chave? Ele me encarou, e pela primeira vez percebi verdadeiro pânico nos olhos dele. A chave do apartamento secreto. Antes que eu pudesse reagir, ouvimos novamente o som aterrorizante. 3 toques secos na porta. Mas dessa vez, acompanhados de uma voz feminina. Abre, querido. Precisamos conversar todos juntos. O sangue pareceu desaparecer do meu corpo. A voz de Mariana do outro lado da porta era calma demais, doce demais, como veneno dissolvido em mel. Ele me olhou desesperado. Não faz barulho, ele sussurrou, puxando-me pelo braço. Se ela entrar aqui, acabou. Eu mal conseguia pensar. Tudo estava acontecendo rápido demais. Abre, querido, Mariana insistiu com paciência assustadora. Sei que você está aí. A forma como ela pronunciou sei fez um arrepio subir pela minha coluna. Ele me arrastou até o corredor interno do apartamento. Eu não fazia ideia de que havia uma porta ali, escondida atrás de um painel decorativo. Ele pressionou um ponto e o painel se abriu silenciosamente. Atrás dele havia um elevador minúsculo, estreito, revestido de aço escuro. Anda, ele disse, quase empurrando-me para dentro. Isso dá acesso ao apartamento secreto. Meu coração parou por um instante. Então é verdade? E sussurrei. Esse lugar existe mesmo? Ele assentiu respirando rápido. E agora você vai entender por que não podemos ser descobertos. O elevador desceu apenas um andar, mas parecia uma eternidade. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir meu próprio pulso. Quando as portas abriram, senti o ar mudar. Não era um apartamento comum. As paredes eram revestidas com madeira escura e vidro espelhado. Iluminação indireta, perfumes caros no ar, música baixa. Um cenário de luxo e segredo. Havia fotos. Muitas fotos. Em painéis, molduras, telas digitais. Mulheres diferentes, em lugares do condomínio, restaurantes, festas. Mas o pior não era isso. Em várias delas, o homem aparecia ao lado, sorrindo, íntimo. E em algumas, Mariana também estava presente. Como se tudo fizesse parte de um jogo. O que é isso? Perguntei, horrorizada. Quem são essas mulheres? Ele fechou os olhos por um segundo, como se aquilo destruísse. Eu tentei parar. Mas Mariana, ela controla tudo. Ele caminhou até um bar de cristal e serviu uísque com mãos trêmulas. Nada nesse casamento é real, confessou. Ela nunca me deixou sair. Ela me tem preso aqui. As palavras pareciam absurdas. Preso? Você é milionário, mora no melhor condomínio da cidade. Ele riu, amargo. O dinheiro não compra a liberdade quando alguém tem tudo contra você. Ele abriu uma gaveta secreta e tirou um envelope grosso. Mariana tem provas, documentos, contratos, gravações. Se eu tentar me separar, ela destrói minha empresa e minha família. Eu senti o chão se mover. Então, eu sou só mais uma?
Ele se aproximou rapidamente, segurando meu rosto. Não, você é diferente. Você é a única que eu escolhi. Antes que eu pudesse reagir, ouvimos um som aterrorizante. O elevador atrás de nós começou a descer. Alguém o havia acionado. Ele arregalou os olhos. Ela descobriu a entrada, ele murmurou, entrando em pânico. Ela está vindo. Meu corpo congelou. Ele agarrou minha mão e me puxou para um corredor lateral. Uma porta pesada de aço se abriu com um código digital. Rápido! Ele ordenou. Entramos em um quarto completamente diferente do resto. Nada de luxo, nada de charme. Apenas um ambiente frio com câmeras, telas, pastas, arquivos. Como uma sala de controle. E bem no centro da parede principal, uma tela enorme mostrava imagens de segurança do condomínio inteiro. Inclusive da sauna, do corredor, do elevador, da minha porta. E ali, congelada em uma das telas, estava eu, sendo puxada por ele pela cintura. Fiquei paralisada diante das telas. Não era apenas uma gravação ocasional. Havia câmeras direcionadas especificamente para mim, marcadas com etiquetas digitais. Entrada 12B, elevador leste, academia, horário dela. Meu nome estava ali. E isso é sobre mim? Minha voz falhou. Ele não respondeu. E o silêncio dele dizia tudo. Meu estômago se contorceu. Desde quando você me observa? Sussurrei, sentindo o mundo girar. Ele passou a mão no rosto, desesperado. Não eu. Mariana. Ela escolheu você meses atrás. A revelação foi como um golpe no peito. Meses? Antes mesmo de nos tocarmos. Antes do elevador? Antes do primeiro olhar? Por quê? Perguntei, com horror crescente. Ele respirou fundo, encarando o chão. Porque ela precisava de alguém, para completar o jogo dela. Você tem o perfil perfeito. Eu recuei um passo. Perfil? Ele assentiu. Independente, bonita, sozinha, recém-divorciada. Vulnerável emocionalmente. Senti uma onda de náusea. Eu achava que estava vivendo algo intenso, proibido, apaixonante. Mas era apenas parte de um plano. De uma seleção. Antes que eu pudesse continuar, ouvimos um din metálico. O elevador havia chegado ao andar. As luzes das telas mostraram a porta se abrindo lentamente. Mariana saiu, sozinha. Ela caminhava com calma, postura impecável, como se estivesse indo a um jantar elegante. Vestido vermelho, salto alto, expressão fria. Ela sabe exatamente onde estamos. Ele murmurou. Ele correu até um painel e apertou uma sequência de botões. Uma parede atrás de mim começou a deslizar, revelando uma saída estreita. Precisamos sair agora, ele disse, puxando meu braço. Mas algo dentro de mim travou. Eu não queria fugir. Eu queria respostas. Você me usou, falei, sentindo a voz embargar. Você me colocou nisso. Ele me encarou com desespero verdadeiro. Eu tentei te afastar. Mas quando Mariana escolhe alguém, é tarde demais. Ela transforma tudo em um jogo de poder. O som de salto ecoou no corredor. Lento. Controlado. Cada passo anunciando que o tempo estava acabando. Ela gosta de assistir, ele disse, com horror na voz. De controlar. De destruir. Eu senti a realidade mudar dentro de mim. Não era mais romance proibido. Não era paixão. Era uma armadilha psicológica. Ele puxou meu rosto entre as mãos. Se ela nos pegar juntos, ela vai acabar com você. Eu não posso proteger você aqui. A urgência dele era diferente agora. Não era desejo. Era medo. A sala tremeu com um impacto forte. A porta do elevador secreto havia sido aberta com violência. A voz de Mariana ecoou. Amor, pare de brincar de esconder. Ele me empurrou pela passagem secreta. Vai. Eu tropecei, entrando em um corredor estreito e escuro. Ele ficou para trás, tentando fechar o painel. Antes que a parede se selasse, ouvi a voz dela baixa e cortante. Então é essa a sua nova escolha? O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. A parede fechou completamente, deixando-me sozinha na escuridão. Sem luz, sem saída aparente. E então, uma lâmpada fraca acendeu acima de mim, iluminando algo no chão. Uma pasta, com meu nome na capa. Meu coração parecia bater na garganta enquanto eu encarava a pasta. O papel era grosso, caro, com meu nome escrito em letras elegantes. Como se fosse um convite. Mas eu sabia que aquilo era tudo menos isso. Com mãos tremendo, ajoelhei-me e a peguei. O peso dela era absurdo. Não parecia apenas documentos. Parecia uma sentença. Abri a pasta lentamente com medo do que encontraria. E o primeiro item me tirou o ar. Uma foto minha de 3 anos atrás. Eu sorrindo com meu ex-marido numa festa. Eu recuei instintivamente. Como Mariana tinha aquilo? Eu mesma nem lembrava dessa foto. Não estava em redes sociais. Não havia sido publicada.
Debaixo dela, recortes de mensagens impressas. Conversas minhas com amigas. Desabafo sobre o fim do meu casamento. Detalhes íntimos. Não, não é possível. Sussurrei. Cada página era uma invasão mais profunda. Consultas médicas. Endereço antigo. Contrato do meu antigo emprego. E então, algo pior. Relatórios psicológicos. Avaliações. Perfis comportamentais com meu nome no topo. Raiva reprimida. Carência afetiva pós-separação. Alto potencial de envolvimento emocional clandestino. Eu senti vontade de vomitar. Não era acaso. Não era destino. Eu havia sido analisada, escolhida, estudada. No final da pilha, uma folha com um título em vermelho. Candidata ideal, perfil A. Embaixo, fotos minhas entrando no condomínio pela primeira vez. Data: meses antes de eu conhecer o vizinho. Minhas mãos suavam. As imagens mostravam eu conversando com o porteiro, sorrindo. Pegando correspondência. Carregando compras. E então, um choque. Fotos de dentro do meu antigo prédio. Do meu antigo carro. Da academia que eu frequentava. Eles me observavam antes de eu me mudar. Muito antes. Meus olhos marejaram. Eu me senti pequena, vulnerável, exposta. Toda a narrativa que eu tinha criado na minha cabeça, paixão proibida, atração irresistível, era apenas uma ilusão construída em cima de vigilância. Quando virei a página final, meu sangue gelou. Havia uma lista, com outros nomes. Mulheres. Cada nome tinha um status ao lado. Descartada. Inútil. Comprometida. Desaparecida. Eu senti o ar sumir. Minha visão escureceu por um instante. Desaparecida? O que isso significava? O que acontecia com essas mulheres? No rodapé da página, um último registro escrito à mão. Helena, potencial máximo. Possível substituta. Substituta de quê? Foi então que ouvi. Um som suave, metálico. Como uma trava destravando atrás de mim. Eu congelei. Uma porta se abriu lentamente no final do corredor escuro. Luz branca vazou pela abertura. E uma voz feminina, calma e controlada, disse: "Vejo que você já começou a conhecer o seu papel." A luz branca iluminava apenas a porta aberta. O resto do corredor permanecia mergulhado em sombras. Meu corpo não respondia. Eu queria correr, gritar, chorar, mas não conseguia sequer respirar direito. Dos passos suaves surgiu Mariana. Vestida com um robe de seda impecável, o cabelo preso com perfeição. Ela parecia calma, elegante. Como se aquilo tudo fosse apenas uma noite comum para ela. "Eu sabia que você encontraria", disse ela, inclinando a cabeça. Seu sorriso não chegava aos olhos. Era um sorriso treinado, ensaiado. Perigoso. Eu apertei a pasta contra o peito, como se ela pudesse me proteger. "O que é isso?" Minha voz falhou. "O porquê você tem tudo isso sobre mim?" Mariana se aproximou lentamente. Seus passos eram precisos, controlados. Ela não tinha pressa. Ela sabia que eu estava presa ali. "Você acha mesmo que foi coincidência?" Ela respondeu. "Que você se mudaria para o apartamento ao lado, justo quando ele estava vulnerável." Meu coração parou. Vulnerável? O sorriso dela se alargou. Ele havia acabado de romper com alguém. Alguém que não serviu. Ela fez uma pausa, observando minha reação. "Nós buscamos perfis específicos", continuou. "Ou mulheres que possam preencher certas lacunas emocionais." Minha pele arrepiou. "Você está dizendo que eu fui escolhida? Que tudo foi planejado?" Mariana ergueu uma sobrancelha satisfeita. "Exatamente." Ela tocou delicadamente um dos relatórios dentro da pasta. "Você é receptiva. Romântica. Carente do tipo certo. Esse perfil é ouro para nós. Para vocês. Quem é vocês?" Perguntei, dando um passo para trás. O corredor parecia se estreitar. A casa inteira respirava junto com ela. Mariana riu baixinho. "Ah, Helena, você ainda não entendeu. Isso nunca foi sobre ele." Meu estômago virou. "Não. Ele só é útil." Ela disse, cortando minhas palavras. "Um intermediário. Um acessório emocional." Eu senti uma dor aguda no peito. Cada memória, cada toque, cada conversa. Tudo parecia falso agora. Uma construção. "Ele realmente gostou de você." Ela disse com um leve suspiro. "E esse é o problema. Ele se apega demais. E quando isso acontece, precisamos intervir." Intervir como? Minha voz saiu quase inaudível. Eu já sabia que não queria ouvir a resposta. Mas precisava. Mariana se aproximou tanto que pude sentir seu perfume frio. Nem todas as mulheres aceitam seu papel. Nem todas entendem o que oferecemos. E quando resistem, desaparecem. Um frio cortante percorreu minha espinha. Eu recuei instintivamente, mas bati contra a parede. Ela inclinou o rosto, observando meu medo com interesse quase científico. "Que você, Helena?"
Parece estar começando a resistir. Ela estendeu a mão, tocando meu queixo com delicadeza doentia. Então precisamos decidir agora. Você vai cooperar, ou vai se tornar apenas mais um nome na lista? O silêncio após aquela ameaça parecia vivo. A casa, antes luxuosa e convidativa, agora parecia um labirinto construído para capturar mulheres como eu. Eu engoli seco, tentando manter a mente clara. Não adianta fugir, Mariana murmurou. Nós já cuidamos de tudo. Telefone, câmeras, acesso ao prédio, você está completamente dentro. Eu respirei fundo, tentando recuperar algum controle. O que você quer? Minha voz saiu firme, mesmo que minhas pernas tremessem. Mariana sorriu, satisfeita com minha pergunta. Agora sim estamos conversando. Ela se virou e caminhou para uma sala iluminada, esperando que eu a seguisse. Quando entrei, meu coração quase parou. Sentado em uma poltrona com roupas amassadas e olhar perdido estava ele. O vizinho milionário. Seu rosto estava diferente. Sem o charme, sem o sorriso sedutor. Parecia alguém exausto, quebrado, controlado. Helena, ele sussurrou ao me ver. A dor em sua voz me cortou. Não era fingimento. Ele realmente sentia algo. Mariana colocou a mão no ombro dele. Ele se encolheu levemente. Meu sangue gelou. Ele é emocionalmente instável. Ela explicou. Sempre precisou de alguém para direcioná-lo. E nós o transformamos em algo útil. Ela caminhou até mim novamente. Mulheres como você o equilibram. Vocês dão propósito, carinho, entrega. Até que vocês acham que podem escolher, ela completou. Seu olhar ficou frio. E aí tudo desmorona. Eu senti uma onda de culpa e revolta ao mesmo tempo. Então vocês usam ele para testar mulheres? Mariana deu um sorriso lento. Não apenas testar. Oferecemos uma vida melhor, acesso, proteção. Mas só para quem aceita as regras. Ela colocou um tablet em minhas mãos. Na tela, contratos, transferências, viagens, joias, imóveis. Tudo ligado a mulheres anteriores. Algumas aceitaram, ela disse. Hoje vivem em condomínios de luxo com tudo pago. Desde que permaneçam leais. E as que não aceitaram? Perguntei, mesmo temendo a resposta. Mariana respirou fundo, como quem aprecia o momento. Algumas tentaram expor, outras tentaram levar ele embora. Todas desapareceram da nossa estrutura. Ela se inclinou perto do meu ouvido. Helena, você pode ter tudo. Riqueza, status, viagens. E um homem que faria qualquer coisa por você. Olhei para ele novamente. Seus olhos imploravam silenciosamente. Não por liberdade, mas porque eu não o abandonasse ali. Mariana estendeu um documento. Escolha agora. Você entra para o nosso círculo. Ou essa história termina para você hoje. Minha mão tremia ao segurar o documento. O papel era pesado, quase simbólico, como se carregasse anos de segredos, chantagens e vidas destruídas. Mariana observava cada reação minha, como um predador analisando a presa. Eu respirei fundo e ergui o olhar. Eu aceito. Minha voz saiu controlada, calculada. O sorriso de satisfação dela confirmou que eu havia dito exatamente o que ela queria ouvir. Mas por dentro, algo queimava. Não era medo. Era revolta. Excelente escolha, Mariana disse, sinalizando para um segurança. Prepare tudo para a assinatura final. O vizinho levantou a cabeça, os olhos arregalados. Ele sussurrou quase inaudível. Não faça isso, por favor. Eu me aproximei dele lentamente, como se estivesse consolando. Me inclinei e murmurei em seu ouvido. Confie em mim. Sua expressão mudou levemente. Uma fagulha de esperança apareceu onde antes só havia submissão. Mariana se virou para pegar algo em uma pasta sobre a mesa. Foi o momento que eu precisava. Com a mão livre puxei discretamente a caneta do bolso dela. Não para assinar, mas para algo muito mais importante. Quando Mariana voltou, eu já estava com o papel sobre a mesa, caneta posicionada. Ela sorriu, satisfeita. Uma nova vida começa agora. No instante em que ela piscou, eu deixei a caneta escorregar para o chão. Ah, desculpe, falei, me abaixando. Abaixo da mesa, minha mão encontrou o cabo de energia do tablet. Com um puxão rápido desconectei tudo. As telas da sala piscaram e apagaram. Alarmes internos começaram a emitir sons baixos. Confusão. Mariana se virou bruscamente. O que você fez? Eu me levantei devagar, olhando diretamente para ela. Eu escolhi. O segurança avançou na minha direção, mas o vizinho se levantou pela primeira vez com força. Segurou o homem pelo braço e o empurrou contra a parede. Ela não vai a lugar nenhum, ele disse, com uma firmeza que eu nunca tinha visto. Mariana deu um passo para trás, surpresa. Então era isso, você ainda consegue reagir. Eu aproveitei a brecha e corri em direção à porta lateral. Sabia exatamente onde ficava.
Tinha observado tudo desde que entrei naquela casa. Quando abri a porta, senti o ar frio da noite bater no rosto. Por um segundo, achei que estava livre, até ver duas figuras esperando do lado de fora. As duas figuras diante de mim não eram seguranças comuns. Roupas elegantes, postura rígida, olhar calculado. Pareciam pessoas acostumadas a mandar, não a obedecer. Uma delas sorriu levemente. Então você é a escolhida da vez. A voz era calma demais, quase gentil, o que tornava tudo mais assustador. Antes que eu pudesse reagir, o vizinho apareceu atrás de mim, ofegante. Saiam da frente. Sua voz, pela primeira vez, tinha autoridade verdadeira. O homem riu. Uá, você ainda acha que tem voz aqui? Você é apenas um produto, completou a mulher. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Produto. O que exatamente aquilo significava? O vizinho deu um passo à frente, tremendo de raiva. Eu nunca pedi para fazer parte disso. Eu era só um garoto. A mulher levantou a mão, interrompendo. Você era um garoto com um sobrenome bilionário, querido. Alguém tinha que cuidar do seu patrimônio. Meu coração acelerou. Vocês controlam o dinheiro dele? O homem assentiu, satisfeito com minha dedução. Toda herança, todas as empresas e investimentos. Nada está no nome dele. Nós administramos tudo. A mulher completou. Mariana apenas o moldou emocionalmente. Nós moldamos financeiramente. O vizinho olhou para mim com dor profunda. Minha família morreu quando eu tinha 19. Eles assumiram tudo. Eu virei propriedade. A verdade se encaixou como um quebra-cabeça perverso. As mulheres, as casas, os luxos. Nada era dele de verdade. Vocês usam ele para atrair mulheres, eu disse com a voz trêmula. Para testar, recrutar, controlar. O homem sorriu. Inteligente. Melhor do que a maioria. A mulher se aproximou de mim, analisando cada detalhe meu. Por isso você é um problema. Ele escolheu você. Meu estômago afundou. O quê? Ele nunca se apaixona, ela explicou. Sempre mantém distância. Com você não. Ele desobedeceu. O vizinho tentou segurá-la. Eu não vou deixar levarem ela. O homem tirou algo do bolso. Não uma arma. Um controle. Ele apertou um botão. O vizinho caiu de joelhos, gritando de dor. Ele tem um dispositivo implantado, a mulher disse com frieza. Quando ele tenta resistir, nós lembramos quem manda. E então ela olhou diretamente nos meus olhos. Agora você entende. Ou fica, ou se torna um risco que precisamos eliminar. Meu corpo tremia, mas minha decisão já estava tomada. Eu não suportaria viver sabendo que deixei alguém preso, controlado, tratado como objeto. Principalmente alguém que arriscou tudo por mim. Olhei para ele, ainda ajoelhado, respirando com dificuldade. Eu vou libertar você. As palavras saíram baixas, mas firmes. A mulher elegante apenas sorriu, como quem já conhece o final da história. Todas dizem isso. Mariana, porém, empalideceu. Ela sabia que eu não estava apenas falando. Eu era diferente das outras. Helena, pense, ela sussurrou. Eles nunca perdem. Nunca. Eu a encarei com uma calma que nem eu entendia. Então está na hora de alguém tentar. O casal fez sinal para os seguranças. Mas naquele momento o vizinho, mesmo com dor extrema, se levantou e segurou um deles pela gola, derrubando-o no chão. Vai! Ele gritou. Sua voz era um rugido desesperado. Corri pela lateral do jardim, entrando pela entrada de serviço da mansão. Sabia que tinha pouco tempo. O interior estava silencioso demais. Luxuoso, impecável, frio. Como o museu de uma família que já não existia. Eu encontrei um painel escondido atrás de um quadro enorme. Ele tinha o brasão da família dele. Digitei o código que ouvi por acaso semanas antes, quando ele acessou uma sala restrita. O aniversário da mãe dele. O painel se abriu com um clique suave. Desci por uma escada estreita iluminada por luzes automáticas. Cada passo ecoava como um alerta. No final, havia uma porta de aço. Com scanner de retina. Meu coração afundou. Eu jamais conseguiria entrar. Até que a porta fez um som mecânico. E se abriu sozinha. Atrás dela, estava quem eu menos esperava. A mãe dele. Não em carne e osso, mas em um enorme retrato digital com registro de voz gravado, sensores e assinatura biométrica pré-programada. Uma gravação ativou. Se algum dia alguém tentar libertá-lo, deixe entrar. O cofre se iluminou, revelando documentos, pastas, arquivos digitais e um pequeno dispositivo metálico com um número gravado. O código de desativação. Meus olhos encheram de lágrimas. Eu realmente podia salvá-lo. Peguei o dispositivo e virei para sair, mas a porta se fechou com força. Atrás de mim, Mariana estava parada, arfando, com sangue no canto da boca. Ela havia lutado para chegar ali.
Você não entende, ela disse, com a voz fraca. Se ele for livre, o mundo dele acaba. Ele já vive em ruínas, respondi. Pelo menos terá escolha. Ela encostou na parede, rindo baixinho. Você acha que ele te ama, não é? Eu permaneci em silêncio. Não precisava responder. Ele ama a liberdade, ela disse. E quando ele tiver, você será a primeira a ir embora. Aquilo doeu, porque podia ser verdade. Mas amar não era possuir, era permitir que alguém respirasse. Eu comecei a subir as escadas novamente, mas quando cheguei ao topo, encontrei o casal elegantes esperando. Acabou, Helena, o homem disse. Entregue o dispositivo. Eu percebi naquele instante. Eles não podiam matar ele. Ele era a fonte da fortuna, o rosto da família, o símbolo. Mas eu era descartável. Antes que eles avançassem, uma explosão sacudiu a casa. O vizinho surgiu atrás deles com sangue no rosto, segurando o controle quebrado. Ele havia destruído o dispositivo de dor. Ou ninguém toca nela, ele rugiu. O casal recuou, chocados. Pela primeira vez, ele estava totalmente fora do controle deles. Eu entreguei o código nas mãos dele. É sua escolha agora. Ele olhou para mim, chorando, e disse: a escolha sempre foi você.